O que há além da morte? Charles Leadbeater. A mortalidade infantil. O mistério da morte prematura. A mortalidade infantil é um dos problemas que mais tem desafiado a sagacidade humana. O sentimento da perda de uma criança tem dilacerado numerosos corações. E muitos são os que exclamam: qual a utilidade de uma existência cortada assim em seu desabrochar? Pergunta. As teorias ortodoxas têm se esforçado por consolar os pais enlutados, dizendo-lhes que toda criança batizada e, portanto, morta sem pecado, vai direta ao céu gozar a bem-aventurança eterna. E com isso se avantaja em muito as que, tornando-se adultos, arriscam-se à sua salvação. Se não se condenam irremessivelmente. Naturalmente que, tão logo começa o homem a refletir, não mais lhe satisfazem semelhantes explicações. Para os estudantes de teosofia também constitui um mistério elevado o início de vidas ceifadas na infância. Às vezes recorríamos às vulgaridades que atribuem a causa à prodigalidade da natureza, justificando que, assim como um pé de carvalho produz milhares de bolotas, e destas só umas 3 acham a oportunidade de gerar uma nova árvore, assim também das inúmeras crianças nascidas cada dia, só uma porção mínima atinge a idade adulta, por um fenômeno análogo da natureza. No entanto, esta analogia era de todo deficiente, pois não havia paralelismo entre ambos os casos. Reconhecíamos que a perda de uma criança devia corresponder ao karma de seus pais, e que o sofrimento daí resultante era forçosamente consequência de certas ações dos pais em existências anteriores. Mas, conquanto verdadeiro, isto não explicava a parte relativa ao ego encarnado no corpo infantil, e sentimos que outros fatores estariam intervindo neste caso. Como nos veio à luz a maneira mais eficaz para explicar o que sabemos da verdade, talvez seja uma explicação de como chegou à luz aos investigadores teosóficos. O primeiro esclarecimento lhe brotou ao observar o caso de um jovem falecido no verdor de sua vida, e seguiram uma série de encarnações passadas, a fim de conhecer por pacientes análise comparativa o método operacional da grande lei de causa e efeito, e descobrir as normas que presidem o lugar e a época do nascimento. Com esta finalidade, os investigadores pesquisaram várias séries de vidas que, cuidadosamente observadas, trouxeram a lume fatos deveras interessantes. Um problema de reencarnação. O caso acima referido é de 2 irmãos que conviveram na Grécia Antiga. Ambos eram fervorosos partidários da filosofia pitagórica, e seu afeto recíproco estava duplamente cimentado pelo sangue e pelo estudo. Para o irmão mais velho, a filosofia pitagórica era o único interesse de sua vida, e empregava a maior parte de seu tempo em estudos na obra dos mistérios em que era iniciado. Também para o mais novo era a filosofia pitagórica o interesse máximo de sua vida. Porém, também se destacava por suas aptidões artísticas, sendo um dos mais hábeis escultores da época. E de ver que a arte profissional lhe ocupava muito tempo, e apenas contava com as horas de folga para dedicar-se aos estudos da grande escola de Cleinas. Felizes em sua íntima convivência, atingiram ambos os irmãos muito avançada velhice, e de tal jeito que se haviam ligado um ao outro com muita e poderosa influência, que lhes era necessário reencarnarem-se juntos. Mas contra esta necessidade se punha a duração desigual de sua permanência no mundo celeste, pois enquanto o irmão mais jovem estava já preparado para se reencarnar, o outro tinha que permanecer ainda 300 anos no plano celeste. Isto implicava, seja dito sem irreverência, uma espécie de problema, ainda que simplíssimo, para os senhores do karma. Segundo nossas observações, a duração da vida humana no mundo celeste depende do tempo empregado em esgotar a energia acumulada, e, portanto, tornar-se impossível prolongar ou reduzir este período, a não ser em proporções muito restritas. É possível diminuí-lo por meio da intensificação da felicidade celeste, mas este recurso se aplica muito raramente e não cabia no caso que estamos examinando. Resolveu-se a dificuldade de maneira muito simples. O irmão mais jovem reencarnou-se no país da Europa Central, e desde cedo lhe vieram à tona suas destacadas aptidões artísticas. Enquanto orientadas em linha diferente,
conquanto orientados em linhas diferentes, pois ao invés de escultor foi gravador, como fora seu pai. Revelara grande espontaneidade nesta arte e todos lhe vaticinavam um futuro promissor, quando subitamente uma daquelas epidemias da Idade Média lhe arrebatou a vida do plano físico, ao contar apenas 20 anos de idade. Não sem razão lhe choraram a morte todos os que sabiam a grande perda que lhe representava para as artes, e lamentavam o malogrado jovem, cuja brilhante carreira fora tão bruscamente interrompida. Mas passemos a verificar qual foi o resultado. Em sua curta existência física, o jovem gravador acumulou muito pouca energia e, portanto, embora seus desejos e emoções requeressem uma existência astral de mediana duração, foi relativamente curta a sua vida celeste. Com isto, esteve preparado para reencarnar-se em meados do século XIX, 3 anos após havê-lo feito o que havia sido seu irmão mais velho na Grécia Antiga. A benção frequente de uma morte prematura. O caso acima nos demonstra logo que uma morte prematura, como a do jovem, que aparentemente interrompeu a sua brilhante carreira artística, pode ser a miúde uma fonte de bênçãos em vez de prejuízo, como comumente se supõe, porque ainda que os dotes artísticos do jovem houvesse achado adequada expressão, ele não faria seguramente progresso notável em seus estudos místicos filosóficos. Sua tendência nessa direção estava já afirmada e absorvia sequiosamente o que de misticismo lhe vinha às mãos. Foi muito influenciado pelos ensinamentos de João Tauler, bem como ligado a movimentos iniciados por Nicolau de Basileia, Cristina Margarida Elner e Henrique Suso. É ainda evidente que, se tivesse vivido mais pouco, teria aproveitado sob este aspecto de sua natureza. Em troca, na sua atual encarnação, ambos os irmãos, ainda jovens, ingressaram na Sociedade Teosófica logo em seus primórdios, e desde então são elementos destacados em suas fileiras, o que demonstra quão benéfica foi a morte do mais jovem em sua existência anterior na Idade Média. Uma vida transformada. Se podemos raciocinar segundo esta analogia, teremos a explicação de outras existências assim encurtadas. Mas para melhor elucidar a questão, examinemos outro exemplo que nos permite uma visão de conjunto. É o caso de um jovem teosofista que se encarnou 2 vezes na mesma família. Sua primeira existência durou apenas umas semanas e poucos anos depois renasceu dos mesmos pais. Como é natural, os investigadores inquiriram a razão de não haver o primeiro nascimento satisfeito às condições de existência como a satisfez o segundo. A indagação se concretizou na pergunta: que diferença produziram no ego estes poucos anos de duração? Pergunta. Tanto quanto nos é possível saber em que aspectos a vida começada pouco anos depois deferiu, daqui provavelmente teria sido se ele houvesse sobrevivido na vida anterior? Pergunta. Uma ligeira consideração nos deu uma surpreendente resposta a essa pergunta. Os pais foram praticamente livre pensadores antes de encontrar a teosofia, que prontamente adotaram com ardor, e acompanhando-os toda a família com esplêndida unanimidade. Para o jovem estava aqui a diferença. Houvesse ele sobrevivido na ocasião do primeiro nascimento, teria ultrapassado a puberdade antes de ser iluminado pela teosofia, desde que o livre pensamento tem pouco a oferecer para o domínio das paixões. Poderia suceder que antes de receber a influência controladora da teosofia, houvesse o jovem contraído muitos maus hábitos que facilmente lhe arruinariam a vida. Mas graças aos benefícios daquela morte prematura, era ainda muito criança quando sua família abriu os olhos para a teosofia e pôde assim preparar-se para assimilá-la ao entrar em contato com ela. O estudo deste caso despertou o interesse dos investigadores, que passaram a pesquisar outros casos de mortes infantis chegadas ao seu conhecimento. Em todos eles constataram esta mesma característica, isto é, de que a existência posterior alcançada pelo sacrifício da anterior foi de qualquer maneira superior, de melhores oportunidades para o desenvolvimento especial, então mais necessário ao ego. Convenceram-se então de que, enquanto a perda do filho servia para extinguir boa parte do karma dos pais, beneficiava não pouco o ego encarnado no corpo infantil. Todavia, pode haver muitas outras razões ainda ignoradas da mortalidade infantil. Mas de todos os modos, em grande parte de casos, trata-se simplesmente de um meio de propiciar uma encarnação mais vantajosa. Pode suceder a miúde que o ego esgote as energias que o mantinham no mundo celeste e haja
de se reencarnar antes de encontrar egos aos quais o ligam laços kármicos. Neste caso, a aparente dificuldade de sincronizar as existências fica resolvida com só ensejar ao ego uma breve existência terrena intermediária, aparentemente prematura, e pulem assim condições de se reencarnar depois, quando seus companheiros de destino se acham em disposição de voltar à Terra. Verificam-se casos em que o simples retardamento de 1 ou 2 anos determinou incalculável diferenças na vida imediata. Tal sucede, por exemplo, quando a criança, numa época de sua vida, recebe a influência de determinado instrutor que modela o seu caráter, que não lhe teria sido possível se houvesse nascido 1 ou 2 anos antes, pois então teria sido influenciado por outro instrutor cujos ensinamentos teriam orientado toda a sua vida numa direção oposta. Nem sempre é possível o ego encontrar a requerida oportunidade de lugar e tempo para se reencarnar, e assim se compreende facilmente que um par de anos de diferença altera totalmente a suscetibilidade do indivíduo para receber a influência do meio ambiente. A vida astral das crianças. Outro fato que também não devemos esquecer é que a vida comum das crianças no mundo astral é de extrema felicidade. O ego, que se desprende de seu corpo físico com apenas alguns meses de idade, não se acostumou a esse e demais veículos inferiores, e assim a curta existência que tenha nos mundos astral e mental lhe será praticamente inconsciente. Mas o menino que tinha tido alguns anos de existência, quando já é capaz de gozo e prazeres inocentes, encontrará plenamente ali as coisas que deseja. A população infantil do mundo astral é vasta e feliz, a ponto de nenhum de seus membros sentir o tempo passar. As almas bondosas que amaram seus filhos continuam a amá-los ali, embora as crianças já não tenham corpo físico, e acompanhando-as em seus brinquedos ou em adverti-las a evitar aproximar-se de quadros poucos agradáveis do mundo astral. Sabemos que muitos são os meninos que gostam apaixonadamente de se imaginar heróis de feitos maravilhosos na história de ficção. Mas o menino que no plano físico personifique o Robinson Crusoe, o Aladino ou o Ricardo Coração de Leão tem que fingir bastante e fechar os olhos a numerosas incongruências. Não é, pois, difícil imaginarmos o seu imenso deleite ao notar que em sua nova e gloriosa vida seus pensamentos amoldam a matéria de seu próprio corpo e cenários, podendo assim assumir a exata aparência do herói que ele personifica, e tornar-se, portanto, Jazão no comando dos Argos, ou Perseu com os maravilhosos sapatos alados, e ser visto como tais por seus companheiros. Sabemos também quão incansáveis são as crianças em formular perguntas, ao quão ansiosas são por compreender tudo plenamente. Aqui no plano físico, a existência nos embaraça por acharmos difícil dar uma resposta clara e compreensível. No plano astral é muito mais fácil dar-lhe respostas satisfatórias, pois em muitos exemplos se pode criar prontamente com a energia mental uma imagem do objeto em vista e assim mostrá-lo ao vivo, em vez de simplesmente descrevê-lo. Esta demonstração visual deleita intensamente as crianças, que se sentem plenamente satisfeitas em sua curiosidade por informações. Talvez pense alguém que, apesar destas alegrias, não deixam de estar amargurados pela dor de não verem as crianças, os seus pais e demais pessoas, e mesmo os animais domésticos que amaram na terra, mas que assim cogite, não têm em conta as verdadeiras condições da vida astral. Convém recordar que, embora nos tolha o sentimento de havermos perdido nossos parentes e amigos, não tem as crianças a menor ideia de tal perda, pois permanece perto de nós e veem nosso corpo astral, com a única diferença de que tratam conosco durante a noite, não durante o dia. Enquanto estamos despertos, veem também o nosso corpo astral, mas nós não somos conscientes nem responsivos ao seu mundo. Quando nossos corpos físicos adormecem, acordamos no mundo das crianças e com eles falamos como antigamente. De sorte que a única diferença real é que nossa noite se tornou dia para elas, quando nos encontram e falam, ao passo que nossos dias lhe parecem uma noite durante a qual estamos temporariamente separados delas, tal qual os amigos sempre se separam quando se recolhem à noite aos seus dormitórios. Assim, as crianças jamais acham falta de seu pai ou sua mãe, de seus amiguinhos ou animais de estimação, que durante o sono estão sempre em sua companhia, como antes, e mesmo estão em relações mais íntimas e atraentes, por descobrirem muito mais na natureza de todos eles e os conhecerem melhor do que antes. E podemos estar certos de que
O dia elas estão cheias de novos companheiros de divertimentos e de amigos adultos que velam solicitamente por elas e suas necessidades, tornando-as intensamente felizes. Continuam as crianças a crescer depois da morte? Pergunta. É frequente nos perguntarem se as crianças continuam seu crescimento na vida astral depois da morte. Nossos amigos espíritas não alimentam dúvida a esse respeito e aduzem numerosos exemplos de crianças que, anos depois de mortas, apareceram a seus pais tão mudadas que estes não a reconheceram. Mas nós, os teosóficos, sabemos que a alma que abandonou um corpo infantil se reencarna dentro de um período relativamente curto. Nós inclinamos mais a receber com incredulidade tais informações, ou inteiramente errôneas. Como já mencionamos, não devemos esquecer o fato de que qualquer entidade astral pode moldar à vontade um veículo para si e aparecer a outra como bem entende. Disso resulta que as crianças mortas há tempo suficiente para se imaginar o que desejarem ser quando crescidas, podem mostrar-se como tais em seus pensamentos e assim crescer com grande rapidez. Nestas condições, seu corpo astral apareceria segundo a sua concepção e, se fosse auxiliados a materializá-lo, exibiria o fenômeno do crescimento a seus admirados amigos. No entanto, tal crescimento é apenas aparente e jamais corresponde ao crescimento natural do corpo físico. Convém lembrar que a maior parte da matéria astral que compõe o veículo humano naquele plano toma a exata forma do corpo físico. Por ser atraída pela matéria mais densa, o nosso hábito de manter a forma física é assim repetido naquela matéria astral. E mesmo depois de seu completo afastamento do corpo físico, ela continuará a conservar a mesma aparência por muitos anos mesmo. Pela força do pensamento, pode um homem alterar a forma adquirida enquanto atue na matéria astral, mas ao deixar de atuar, recobrará a anterior forma habitual. À medida que o corpo físico cresce, o astral vai se adaptando às suas variações naturais. Mas como morto, o corpo físico não dispõe o astral de ocasiões de adaptação. Sua forma peculiar é a que, na ocasião da morte, o físico conserva e que ele recobra quando o poder de pensamento deixa de alterar a sua configuração e tamanho. Não há, portanto, dúvida de que o anelo do menino de chegar a ser homem determina um aparente crescimento de seu corpo nas materializações, anos depois de sua morte. Simulação. Há casos em que entidades astrais animadas de boa intenção simularam a aparência do filho morto para consolar seus pais. Certa ocasião, perguntei a uma destas entidades por que simulava a presença do menino. Respondeu-me que em vida havia sido noivo da mãe que chorava seu filho e que, apesar de haver ela se casado com outro, continuava amando-o como sempre, e que com o ego do menino não se achava mais no plano astral, ou talvez já houvesse reencarnado, quis simular a sua presença para acalmar a amarga dor da mãe, sem temer as consequências de sua ação. Com esse fim, se revestiu por um esforço de vontade da forma que supôs usasse o menino em vida. E deste modo ele aparecia à mãe nas sessões, infundindo-lhe ânimo e consolo. Só ele poderia sofrer as consequências de sua ação, mas não era provável que Deus julgasse severamente o engano ante a nobreza da intenção, pois, segundo ele comentava, seria humanitário vê-la sofrer quando, com uma mentira tão inocente, estava em minhas mãos acalmá-la a dor? Pergunta. Algo patético havia nessa atitude de abnegação, e conquanto não me fosse possível aprovar tal procedimento, também me falecia autoridade para condená-lo. Não são raros os casos de simulação determinada por motivos justificáveis e em todos eles foi alterada a estatura da entidade. Alguns espíritos opinam que as almas das crianças mortas ao nascer têm aparecido também nas sessões como se continuasse crescendo no outro mundo. Torna-se evidente para os estudantes de teosofia que estes casos só podem ser de simulação, ante o fato de que o caso da criança recém-nascida não há ainda alma. Noutros termos, o corpo físico nunca respirou o alento de vida justamente porque não havia ego preparado no momento para utilizá-lo. O consolo infinito. Neste caso, como em tantos outros, é infinitamente consolador o conhecimento proporcionado pelas doutrinas teosóficas. A morte dos filhos não há de entristecer o coração dos pais, pois, conquanto lhe esteja sempre presente a perda sofrida no plano físico, a dor por ela causada não é tão acerba ao teosófico.
Ao passar por toda a prova, este compreende que o filho amado se desprendeu do corpo físico para renascer em condições mais favoráveis ao seu progresso. Este é um de tantos exemplos em que a investigação nos demonstrou que todas as coisas, embora aparentemente as mais nocivas, se encaminham diretamente para o bem, e que quando acusamos a natureza de negligência, a deficiência está em nossa ignorância, jamais no plano divino. Fazendo ou desfazendo, tudo ele corrige. O que é de sua lavra está melhor do que antes. Lentamente cresce o modelo que ela tece entre seus ágeis dedos. Tal é a lei propulsora da evolução, que ninguém pode jamais evitar nem desviar. Seu motivo é amor, sua meta, paz e culminâncias perenes, obedecei-a. Provas de aparições, visitas astrais. O estudo das aparições. Agora que, principalmente devido à influência da Sociedade Teosófica e da Sociedade de Investigações Psíquicas, o assunto de aparições espectrais tem passado do domínio do ridículo ignorante para o do exame científico. Compreenderemos mais facilmente as condições do mundo superfísico e trataremos de classificar e ordenar esses fenômenos. Há uma multidão de provas que os evidenciam, algumas delas inidôneas ante a agitação ou terror das testemunhas, porém outras de absoluta legitimidade. No entanto, parece que pouco se tem tentado até agora para ordenar esses casos e estabelecer sob suas múltiplas indicações uma teoria coerente. Desde que a teosofia nos familiarizou com a ideia de que, enquanto o homem está no corpo físico, pode transformar-se e examinar os reinos do invisível. A tarefa é muito mais fácil do que antes. Portanto, vamos recordar algumas aparições com o objetivo de corroborar com o que já dissemos relativamente às condições de ultratumba e demonstrar quão facilmente são esclarecidas pela luz dos conhecimentos teosóficos. Efetivamente, eu sempre opinei que da análise e cotejo de tais relatos se teria podido inferir muito do que chegamos a saber por outros meios, que já tenham tido a sorte de estudar o hinduísmo ou o budismo. Poderá ver facilmente que tais relatos estão mais de acordo com os ensinamentos dessas religiões do que as teorias errôneas sobre as condições pós-mortem promulgadas pela teologia moderna. Os relatos a que nos referimos são extraídos de obras conhecidas que citam os testemunhos em que se apoiou o autor. Da maior parte delas há provas de incontestável evidência. Porém, nos tantos casos, seu autor não pôs bastante cuidado em compulsar testemunho a respeito de certos pormenores de som menos importância. No entanto, o estudante de ocultismo aprende logo a discernir a verdade do exagero nesses relatos e a distinguir o fato da ficção pela prova intrínseca. As lendas de espectros que se encontram nas revistas ilustradas de grande circulação desgostam os estudantes de teosofia por suas manifestas em verdade. É pena que os autores não se deem ao trabalho de estudar razoavelmente o assunto antes de publicá-lo, pois desta forma saberiam distinguir entre o possível e o impossível. Um pequeno conhecimento dos fatos lhe permitiria avaliar os relatos com a verossimilhança que lhes falta. Ainda que nas narrações aqui citadas se insinuasse alguma inexatidão, nem por isso sofreria a legitimidade do argumento geral, e se ulteriores demonstrações denotarem a inverossimilhança de alguma, não deixará de haver verdade nela, desde que fossem certas muitas outras da mesma índole.
Nossos princípios estão tão fortemente baseados na razão que os termos comprovado mediante tão copiosa variedade de observações que a inexatidão de um só exemplo não pode invalidá-las de forma alguma. Talvez deva acrescentar que, em muitos casos, abreviei consideravelmente as narrações, a fim de que o leitor não perca tempo em pormenores superfluos. A primeira abundância de casos e exemplos nos deixam perplexos para escolher, pois, como disse o professor Sidgwick, um dos fundadores da Sociedade de Investigações Psíquicas, é verdadeiramente escandaloso que durante tanto tempo deixasse de se observar com a devida atenção fatos de tanta importância. As modalidades da vida astral são tão múltiplas e variadas que se torna difícil a sua classificação, apesar apenas se reproduzem com regularidade alguns tipos gerais. Porém, cada caso tem características peculiares e, em troca, surgem frequentíssimas as exceções que escapam a toda classificação. Os observadores dos casos que vamos descrever ficaram quase sempre aturdidos, na maioria das vezes atentaram mais para o aspecto pessoal do que científico da aparição, e em consequência se desaperceberam de certas circunstâncias que seria muito importante conhecermos. Pouco sabe o que vem, a menos que tenham estudado com alguma atenção esses fenômenos. Desta maneira, ocorre que na mente do vulgo e sobretudo daqueles que anseiam por obter comunicação com algum espectro, sem consegui-lo senão raras vezes, todos os sucessos relacionados com o outro mundo se embaralham e confundem, e com o agravante de que o interessado não faz esforço para distinguir entre a aparição real e o desdobramento, entre as formas mentais e a impressão astral. Algo diremos sobre tudo isso, mas começaremos pelos casos de pessoas vivas que demonstraram a separatibilidade da alma e do corpo. Depois de examinar alguns exemplos da temporária separação do homem de seu veículo carnal, compreenderemos mais facilmente quão natural é o definitivo abandono do corpo que ele usou durante uma encarnação. A conhecida médium Madame de Esperança descreve em sua interessante biografia intitulada O País das Sombras, página 355, um bom exemplo das sensações que experimentou ao deixar pela primeira vez o seu corpo físico. Diz assim, abre aspas, o primeiro vislumbre de uma vida superior. Num forçoso domingo de verão pela manhã, estava deitada num sofá, com um livro entre as mãos. Não lia, porque minha mente estava preocupada com vários projetos relativos à manifestação de provas. Mas senti-me, de repente, como que abatida, e da minha vista desapareceram as letras do livro, e ao mesmo tempo que se obscureciam todos os objetos. Temeroso que me sobreviesse um desmaio, quis pedir auxílio, porém, recordei-me de que não havia ninguém naquela parte da casa. Por felicidade, logo me passou a vertigem e me senti contente por não ter incomodado ninguém. Volvi os olhos para meu livro e, com surpresa, me pareceu quão longe e apagado ele estava. Que teria me tirado do sofá? Perguntou. Teria alguém afastado o meu livro? Perguntou. Que era aquilo? Pergunta. Qual ágil e forte me sentia naquele momento. Ao abatimento tinha sucedido uma maravilhosa sensação de saúde e força-poder, como até então jamais experimentara. A vida brotava e fluía dentro de meu ser e por minhas veias circulava uma espécie de corrente elétrica. Todo o meu corpo ardia de renovado vigor, sem que nada pudesse me entravar os movimentos. Pela primeira vez soube o que era viver. O aposento parecia pequeno, estreito e escuro, porém, quem era a mulher que estava estendida no sofá? Pergunta. Pareceu-me tê-la conhecido em algum lugar, e talvez me detivesse a recordar. Se o irresistível sentimento de liberdade não me afastasse daquele lugar, dirigi-me para a janela. Quão confuso se me afigurava tudo ao redor. As paredes pareciam aproximar-se de mim até desaparecer, mas onde? Não sei dizer. Por mim mesmo posso atestar a admirável sensação de perfeito bem-estar, liberdade completa, força e agilidade que o homem experimenta quando se separa do seu corpo físico, porção que seja. Porém, se está doente, a sensação é ainda mais vigorosa, ainda quando esta experiência seja cotidiana. Não diminui o prazer de emergir do escuro cárcere para o clarão solar, e da fraqueza e limitação para a potência e eficiência daquela vida superior.
Uma visita astral. Em sua obra, No Limiar do Outro Mundo, página 256, nos dá Owen um exemplo curioso de visita astral, atestada pela informação direta de um visitante que corroborou depois o relato pessoal da visitada. Quando a viajante astral deixou o corpo físico, levou parte da matéria etérea, porque pôde ver o seu pálido corpo físico estendido no leito conjugal, ao lado de seu esposo adormecido. De imediato acreditou estar morto, e ao examinar-se a si mesma, viu-se com surpresa, depois de atravessar sem obstáculos as paredes na alcova de uma amiga, com quem falou por alguns momentos e de que ela pôde recordar-se. Terminada a conversação, ficou inconsciente, sem saber quando e nem como retornou ao seu corpo físico. Nos dois casos procedentes, não parece ter havido motivo para dar determinada direção ao movimento astral, porém a miúde sucede que a separação do corpo é involuntária, mas tem manifesta finalidade. As papoulas. Um jovem amigo me referiu por carta o acontecimento que se segue. Meus pais ausentaram-se de casa por uma semana. Um destes dias, minha irmãzinha G se sentiu algo indisposta e na noite seguinte despertou sobressaltada, vendo que o colchão estava cuidadosamente dobrado em lugar diferente daquele onde deixara ao deitar-se. Isso aconteceu durante 3 noites seguidas, porém ao despertar da terceira noite ela viu nossa mãe nos pés da cama e pouco depois sair do cômodo. Naquela mesma noite caiu um violento temporal que derrubou algumas das papoulas que meu pai havia semeado profusamente no jardim. Quando mamãe voltou para casa, disse-nos ter sonhado 3 noites seguidas que puxou as roupas da cama da minha irmãzinha e que na terceira noite recordava-se de ter descido a escada e pensando ao passar pelo jardim que pena todas as papoulas terem sido derrubadas. Também notou que o portão do jardim parecia abrir-se ao contrário. Evidentemente este foi um caso de amor maternal que determinou esta ação. A mãe ausente teve o pressentimento da doença de sua filha, aproximou-se dela para protegê-la, embora não seja fácil compreender como ela puxou as roupas da cama. Da terceira noite, devia ter se materializado parcialmente ou tomado para si algo da matéria etérica, porque a menina pôde vê-la com toda a clareza. O episódio do jardim nos demonstra que foi uma visita astral e não um caso de clarividência. Por outro lado, o pormenor referente ao portão ao jardim não deixa de ser interessante, pois como na visão astral os objetos apareceram por todos os lados, é fácil ao principiante crer que o portão se moveu inversamente. Em todo caso, os protagonistas deviam ter faculdades psíquicas muito desenvolvidas, desde que não foi necessário um estímulo especial para pô-los em ação. Geralmente as pessoas têm essas faculdades demasiado imersas para ser atingidas facilmente. Contudo, sob a pressão de um gravíssimo perigo ou preeminente necessidade, elas podem ser citadas e ativadas. Em busca de auxílio em transe. Na obra Visões e Sombras, página 88 do Dr. Lee, cita-se o caso de 2 clérigos de Oxford, ali designados pelas iniciais W e P. O primeiro era um titular de seu colégio, o segundo residia a uns 20 km de distância dali. O Sr. W, uma noite, duas vezes que o seu amigo P lhe aparecia todo atemorizado, dizendo que ia ser enterrado. Na manhã seguinte, depois do almoço, estando sentado na poltrona, ouviu bater a porta. W gritou: "Entre", supondo fosse a empregada, e não prestou atenção em quem entrava, até o movimento em que ouviu a voz de seu amigo P, que lhe dizia: "W, estão me enterrando". W saltou da cadeira e não viu ninguém no aposento, nem tampouco a criada. Dispôs-se imediatamente a ir ver o seu amigo, e quando chegava à casa reitorial, viu parar diante da porta um carro fúnebre com o corpo de P. Dentro do ataúde, prestes a ser sepultado, W insistiu para que abrisse o ataúde, e com a pressa que o caso requeria, conseguiu suspender a inumação. Fez colocar o corpo de P na cama e fez-lhe algumas aplicações quentes, até que o suposto defunto voltou à vida e permaneceu mais 9 anos neste mundo. Note-se que o infeliz clérigo só pôde pôr-se em comunicação com seu amigo enquanto este dormia, isto é, quando o seu corpo astral estava temporariamente livre das limitações do físico. Mas em vista da insuficiência do aviso, fez os maiores esforços até se materializar e produzir sons físicos a fim de chamar a atenção do seu amigo para a sua triste situação. Rumai a noroeste. Muitos outros casos análogos ao anterior poderiam ser relatados, porém talvez o mais sugestivo seja o do salvamento dos náufragos de um navio. Segundo narram
na Roberto Dale ou em sua obra No Limiar do Outro Mundo. Embora o caso seja muito conhecido, transcrevi aqui como exemplo singular entre os de suas categorias. Não bastante a semelhança de pormenores com outros casos. Eis o relato. O senhor Robert Bruce era o primeiro contramestre de um navio mercante que servia na linha de Liverpool, a Nova Brunswick. Numa de suas viagens em direção ocidental, estando já navegando havia umas 5 ou 6 semanas e havendo se aproximado da costa oriental de Terra Nova, o capitão e o contramestre foram até o tombadilho ao meio-dia para observar a posição do sol e depois desceram para observar a rota do dia. O camarote pequeno estava logo na polpa do navio e a curta escada que até ele descia era transversal ao mesmo. Diretamente defronte da escada e logo após um pequeno passadiço quadrado estava a cabina. A escrivaninha da cabina se achava ao seu lado dianteiro, junto da porta, de sorte que alguém sentado na escrivaninha olhando com o busto erguido poderia enxergar o interior do camarote. O contramestre, absorto em seus cálculos, cujo resultado não era o que esperava, mas diferia consideravelmente da bússola e da barquilha, não havia observado os movimentos do capitão. Ao completar os seus cálculos, ele exclamou, sem olhar ao redor: achei tanto para a nossa latitude e longitude, estará certo? Quanto achou o senhor? Pergunta. Ao notar que ninguém lhe respondia, repetiu a pergunta, e ao olhar de Solsálio, viu um homem diante da lousa, que supôs fosse o capitão. Porém, como este não lhe respondesse, levantou-se da cadeira e, ao passar pela porta do camarote, viu assombrado que a pessoa que supusera fosse o capitão era um desconhecido. O contramestre era corajoso, porém, sob o penetrante e silencioso olhar do intruso, sentiu-se profundamente emocionado. E, em lugar de perguntar-lhe quem era ou o que fazia naquele lugar, precipitou-se alarmadíssimo até o tombadilho do navio. O capitão surpreendeu-se com a sua atitude. Perguntou-lhe: o que aconteceu, Sr. Bruce? O que aconteceu? O que está em sua escrivaninha? Ninguém que eu saiba, pois alguém estava lá e é um desconhecido. Um desconhecido? Você está sonhando. Deve ter visto o camareiro ou o imediato. Quem poderia entrar ali sem permissão? Perguntou. Mas o capitão estava sentado na sua cadeira de braços em frente à porta, escrevendo na sua lousa. Olhou-lhe fixamente, sem vida. E se em minha vida vi alguém com tanta clareza e precisão, é esse homem. Mas quem é ele? Deus o sabe, capitão. Eu não o conheço. É um homem que nunca vi. Parece-me que está fraco da cabeça, Sr. Bruce. Um desconhecido no navio e há 6 semanas estamos em alto mar. Compreendo, capitão, porém vi o homem. Pois vá então interior-se de quem é. O contramestre respondeu vacilante. Nunca acreditei em fantasma, porém, verdade seja dita, não me atrevo a ir sozinho. Vá, homem, vá, e não pareça doido diante da tripulação. Bruce corou e respondeu: creio que sempre me viste agir razoavelmente, porém, se não vos for difícil, preferiria que me acompanhasseis. O capitão começou a descer a escada, seguindo do contramestre. Ao entrar no camarote, não vira ninguém, nem tampouco os compartimentos contíguos. Bravo, Sr. Bruce, não lhe disse que estava sonhando? Isso é muito fácil de se dizer, capitão, porém Deus me castiga agora mesmo, se não vi o homem escrevendo na lousa. Escrevendo na lousa, pois então deve estar escrito. O capitão pegou na lousa e exclamou surpreso: realmente há algo aqui escrito. Não foi você quem o escreveu, Sr. Bruce? Perguntou. Em caracteres claros e perfeitamente inteligíveis estava escrito na lousa estas palavras: rumai a noroeste. O capitão encarou Bruce e disse-lhe severamente: quiseste bular-me, cavalheiro? O contramestre respondeu-lhe com dignidade: por minha palavra de marinheiro, asseguro-vos que não sei disto mais do que o senhor. Eu lhe disse a pura verdade. O capitão sentou-se na cadeira com a lousa diante de si em atitude de profunda meditação e depois passou a Bruce dizendo-lhe: escreva você aqui embaixo, rumai a noroeste. O contramestre cumpriu a ordem. Depois de o capitão cotejar escrupulosamente os 2 caracteres de letra, disse:
Senhor Bruce, ordene ao imediato que venha até aqui. O imediato veio e, por ordem, o capitão escreveu as mesmas palavras. Assim se fez sucessivamente, um por um, desde o camareiro até o último tripulante, sem que a letra de nenhum deles se assemelhasse no mínimo à da misteriosa advertência. Quando os tripulantes se retiraram, o capitão ficou meditativo e finalmente disse: talvez alguém esteja escondido na adega. Revistem-se bem o navio, pois se ninguém for encontrado, temos que acreditar em mãos ocultas. Da polpa à proa, da polpa à proa não ficou lugar do navio sem ser vasculhado, com intensa curiosidade dos tripulantes, entre os quais havia corrido a notícia, mas não encontrara viva alma além da tripulação. Depois de infrutíferas pesquisas, o capitão perguntou a Bruce: que lhe parece tudo isso? Eu lhe digo que viu o homem escrevendo, e o senhor viu escrita. Algo deve ter existido nisso. Assim me parece, portanto penso em não seguir a advertência para ver o que acontece. Em seu lugar, eu não faria tal coisa, capitão, pois, afinal, só perderemos umas horas por mudar de rumo. Bem, vejamos, vá ao Tombadilho e dê rumo a noroeste. Mas advirto-lhe que toda a responsabilidade cairá sobre você. Rumar a noroeste. Eram 3 horas da tarde, quando o vigia descobriu uma montanha de gelo. E a pouca distância dela, a silhueta de um navio, mas todo desmantelado e repleto de passageiros, conforme o capitão pôde perceber com um binóculo. Poucos momentos depois, desataram-se todas as lanchas do navio, em socorro do naufragado que ia de Quebec a Liverpool. Quando abarrou a montanha de gelo, fazia já algumas semanas que tripulantes e passageiros se achavam em situação tão crítica e estavam já em extrema necessidade, pois havia consumido todas as provisões sem esperança alguma de salvamento, de modo que sua surpresa foi enorme e maior a sua gratidão ao receber um socorro tão inesperado. A terceira lancha de salvamento trouxe a bordo do navio, entre outros náufragos, um cuja presença causou repetindo espanto ao contramestre. Era a mesma pessoa que 3 horas antes ele vira nitidamente no camarote do capitão. Primeiramente, pensou estar alucinado, porém, quanto mais atentamente o observava, mais se convencia de que era o mesmo homem, pois não apenas nas feições, mas também no porte, no traje, se tornavam mais exatas as semelhanças. Logo depois que os esfomeados passageiros descansaram, o navio retornou ao seu rumo primitivo e o contramestre tornou ao capitão: parece-me que não vi fantasma, porque era um homem vivo. Que está você dizendo? Sim, capitão, um dos passageiros que acabamos de salvar é precisamente quem vi escrevendo na lousa ao meio-dia. Eu juraria perante um tribunal. Palavra, senhor Bruce, que isso se torna cada vez mais esquisito. Vamos ver o tal homem. Encontraram-no conversando com o capitão do navio naufragado, e ambos se apressaram em manifestar-lhe o profundo agradecimento que sentiu por tê-lo socorrido em tão iminente perigo de morte. O capitão disse-lhe não ter feito nada mais do que eles próprios fariam em condições semelhantes, e pediu-lhe que passassem ao camarote. Chegando ali, o capitão disse ao náufrago: não vá supor, cavaleiro, que estou brincando, porém lhe pediria que escrevesse 3 palavras nessa lousa. E simultaneamente, enquanto falava, passou-lhe a lousa, oferecendo a face em que não estava escrita a misteriosa advertência. O náufrago respondeu: farei o seu desejo, contanto que me dite as palavras. Escreva isto: rumai a noroeste. Embora intrigado com o motivo daquele pedido, o náufrago escreveu na lousa as 3 palavras ditas. O capitão, depois de examinar atentamente a escrita, virou a lousa aos olhos do náufrago e apresentou-lhe a face oposta, onde estava a advertência, dizendo-lhe: você assegura que esta letra é sua? Perguntou. Não é preciso assegurá-lo, pois o senhor me viu escrever estas palavras. E esta? Perguntou o capitão, virando rapidamente a lousa. O náufrago olhou alternativamente para uma e outra escrita, com visíveis mostras de confusão, e exclamou finalmente: que significa isso? Escrevi só num lado. Quem escreveu no outro? Tudo que posso dizer, cavaleiro, é que meu contramestre ouviu escrevendo nesta lousa ao meu dia, sentado nesta cadeira. O capitão do navio naufragado e o passageiro olharam-se surpresos. O capitão perguntou ao passageiro: você sonhou que estava escrevendo nesta lousa? Não me recordo.
Então disse o capitão do navio Salvador: já que falam em sonhar, onde está este cavaleiro hoje ao meu dia? Estava esse cavaleiro hoje ao meu dia? O outro respondeu: tudo isto é sumamente misterioso e eu tinha a intenção de falar consigo sobre este particular, depois que estivéssemos mais tranquilos. Este cavaleiro disse apontando o náufrago: estando muito esgotado, caiu em profundo sono pouco antes do meio-dia. Depois de uma hora despertou e disse: capitão, salvar-nos-emos hoje mesmo. Quando lhe perguntei que motivos tinha para falar assim, respondeu-me que tinha sonhado estar a bordo de um navio que vinha socorrer-nos e cujo aspecto e mastreação ele descreveu com todos os pormenores, e nos surpreendemos sobremaneira da exata coincidência quando os vimos chegar. Não há dúvida, disse o capitão, que a advertência escrita na lousa foi a vossa salvação, pois eu navegava para sudoeste e virei para noroeste, depois de pôr um vigia a explorar o mar. Você disse e falou, dirigindo-se ao náufrago, que não se recorda ter sonhado que escreveu na lousa? Perguntou. Não, senhor, não me recordo de tal coisa. Tive o pressentimento de que o navio visto em sonhos viria salvar-nos. Porém, não sei como tive esse pressentimento. Além disso, acontece outra coisa estranha. Tudo a bordo me parece familiar. Entretanto, nunca vi este navio. Tudo isto me parece muito esquisito. O que viu o contramestre? Perguntou. O contramestre relatou todos os acontecimentos já conhecidos e todos convieram em que, por uma intervenção especial da providência, tinham sido salvos por meio daquele trânsito. Ouvi relatar este caso dos lábios do marinheiro J.S. Clark, capitão da embarcação Julia Allock, a quem havia contado o próprio Bruce. Perguntei então ao capitão Clark se conhecia a fundo Bruce e que espécie de homem era. Ao que me respondeu: um homem veracíssimo e reto, como nunca vi outra em minha vida. Éramos irmãos, mais do que amigos, e nossa convivência durante 17 meses no mesmo navio nos deu provas para confiar cegamente um no outro. Falou-me sempre daquele caso com muito respeito, como se fosse um incidente que o pusera mais próximo de Deus e do outro mundo. Apostaria a minha vida em como ele disse a verdade. Não bastante o típico e dramático acontecimento, há outros semelhantes que o acompanham e corroboram. A senhora Besant refere o seguinte: numa de minhas frequentes viagens eu ia com o capitão de um navio mercante que me contou alguns casos de sua vida, e entre eles o que de certa vez se apresentou em seu camarote um homem coberto por um impermeável escorrendo água, e pediu-lhe que mudasse o rumo para salvar uns náufragos. Assim agiu o capitão e encontrou logo depois parte da tripulação de um navio afundado, entre cujos indivíduos reconheceu o visitante. O Bergantin Movelwick. Sabe-se que o caso referido pela doutora Best ocorreu com o capitão do Bergantin Mohawk, que numa noite de frio foi despertado por um homem vestindo camiseta verde, que insistiu com ele que mudasse o rumo para o sudoeste. O capitão supôs que o contramestre tinha enviado um marinheiro para falar e correu ao tombadilho para certificar-se. O contramestre disse-lhe que ignorava o caso, e o capitão voltou para o camarote, onde o aviso e as consequentes indagações no tombadilho se repetiram, até que, recebida a advertência pela terceira vez, com um acréscimo de que talvez se tornasse tarde demais se não houvesse providência, o capitão ordenou a mudança de rumo. A pouca distância de onde estavam, encontraram o navio afundado, com 4 sobreviventes, entre os quais estavam um com camiseta verde. As perguntas lhe foram feitas. Este homem respondeu que na noite anterior entrara em sonho por 3 vezes no camarote do capitão daquela Bergant, suplicando-lhe que mudasse de rumo para salvar náufragos. Convém advertir que nos 3 últimos casos referidos, não só a alma se via compelida a deixar o corpo por necessidade, como também as mesmas circunstâncias o favoreceriam. No caso do clérigo P, o corpo estava em catalepsia, e nos náufragos os protagonistas estavam extenuados fisicamente pela fome e fadiga.
E o jejum forçado próximo da inanição produziu neles o mesmo êxtase resultante do jejum voluntário dos místicos e ascetas. O corpo astral acha-se, sem dúvida, mais propenso à liberdade em semelhantes condições, embora de nenhum modo seja este o melhor meio de proporcioná-los. As circunstâncias predominantes dos acontecimentos foram seguramente o principal elemento do êxito. O que há além da morte? Charles Webber Leadbeater.